Oi, pessoal, mais um episódio do IBGE Ana Surtada. Esse episódio eu preciso esclarecer que eu trabalho em uma superintendência estadual do IBGE, onde se realiza a coleta de dados e boa parte das críticas de consistência dessa coleta. No Rio de Janeiro funciona a sede, onde estão as diretorias de Geociências, Pesquisa, Informática, o Centro de Documentação e Disseminação de Informações e a diretoria executiva. Hoje eu quero falar sobre a perspectiva da concepção e do planejamento das pesquisas, que são realizadas por essas unidades que estão no Rio de Janeiro. Mas a gente também participa de debates, de encontros, onde a gente ajuda a trazer os elementos de campo para que essas pessoas possam realizar essa concepção. Então, existe uma troca e eu tenho alguma noção do trabalho que é realizado no Rio de Janeiro, não com a profundidade necessária para que vocês possam ter uma visão completa, mas eu arrisco a trazer a minha perspectiva, uma pessoa que sempre busca ter a visão do todo, a visão sistêmica, uma visão contextualizada, que busca sempre entender por que está realizando o trabalho que está realizando, aonde que ele vai ser útil, por que ele é necessário, para que vocês possam entender a delicadeza do trabalho que a gente faz. E buscar relacionar isso com a tão falada hoje modernização e necessidade de uso da inteligência artificial. Os desafios de modernizar e usar a inteligência artificial num sistema nacional de geoestatística, vocês vão perceber que são muito grandes. Isso porque a produção de geoestatísticas nacionais oficiais, elas fazem parte de uma rede internacional que compartilham princípios e características que são importantes para garantir um rigor científico e metodológico. São características como precisão, consistência metodológica, interpretabilidade e comparabilidade. Vamos dizer, inovação de trazer dados, do Big Data para a construção de estatísticas oficiais, ela vai trazer um desafio porque provavelmente a gente vai conseguir construir indicadores que são substitutos imperfeitos das estatísticas oficiais que a gente sempre coletou. Isso por toda essa singularidade que eu citei anteriormente. O grande desafio dessa modernização e da própria coordenação, de um sistema geoestatístico é você fazer com que bancos de dados de instituições de diferentes tipos e naturezas jurídicas de instituições conversem entre si. O objetivo, dessa coordenação é diminuir custos e evitar que exista duplicação de esforços na coleta, de dados que são semelhantes. Porém, a gente percebe que existem entraves que são jurídicos, operacionais, tecnológicos para realizar essa coordenação. Num país como o Brasil, com essa grandiosidade territorial e com a nossa diversidade de características sociais e econômicas, tudo isso se reveste de maior complexidade para realizar essa coordenação. Inclusive, gente, a própria questão cultural e educacional vai influenciar nisso, porque a modernização, vamos dizer, da coleta de dados, vamos dizer assim, as pessoas começarem a responder as pesquisas pela internet, vai exigir que os informantes tenham acesso à tecnologia adequada para responder pela internet e tenham o conhecimento necessário para compreender o que está sendo investigado, os conceitos que estão sendo investigados, para poder responder sem o auxílio de um agente de pesquisa de coleta, sem ter esse agente para fazer essa interface entre o que está sendo coletado e a resposta, a compreensão do informante. O que acontece? Quando a gente vai harmonizar bancos de dados, por exemplo, como dados da Receita Federal, dos Ministérios de Saúde, Educação, etc., como também de empresas privadas, como de telefonia celular, precisa as unidades de coleta e as variáveis serem harmonizadas. Elas precisam saber conversar entre si.
É como se a gente fosse montar um quebra-cabeça. Agora, imagina montar um quebra-cabeça onde as peças se encaixam e as imagens não, ou o contrário, as imagens se encaixam, mas as peças não. Então, para a gente traçar o perfil socioeconômico, o retrato socioeconômico do país, que é a missão de uma instituição de geoestatística oficial, a gente coleta dados de pessoas, domicílios, famílias e tipos de estabelecimento, produtos, né, preços, etc. Mas como que a gente vai identificar esses conceitos nas plataformas digitais? Como que a gente vai definir o que é uma família e um domicílio na plataforma digital e harmonizar isso com a realidade, né? Muitas vezes, para uma mesma pessoa, para diversas redes sociais, usam nomes diferentes. Tem pessoas que nem usam redes sociais e tem aquelas que fazem perfis falsos. Como a gente saber o que é um domicílio na plataforma digital? E como a gente saber se existe mais de uma família habitando naquele domicílio? Como saber quais os serviços públicos que esse domicílio tem acesso, de saneamento básico, de eletrificação, de acesso à rede pública de saúde, etc. Escolar, né? Existem também os domicílios vagos que estão para alugar, que é importante que a gente saiba onde eles estão, por todo o planejamento da política habitacional e de infraestrutura urbana. No caso de pessoas, a gente pode até conseguir a declaração de renda das pessoas anonimizadas com a Receita Federal, tendo acesso apenas aos endereços. Mas, e para as pessoas, para as declarações que tem mais de um domicílio? Onde que a gente vai dizer que ela reside? Como que a gente vai traçar o perfil de renda dessa pessoa com o perfil de consumo, com o acesso aos serviços públicos que ela tem, né? Existem áreas, gente, do país em que os endereços nem são bem definidos, que a gente faz uma ginástica quando vai a campo para garantir que aquele domicílio que foi pesquisado no censo de 2010 é esse domicílio que vai ser pesquisado agora no censo de 2022, né? E as pessoas que não declaram renda, como a gente vai contar e traçar o perfil socioeconômico delas? E aquelas pessoas, né, que não estão, vamos dizer, constando nos registros oficiais do país, muitas vezes nem tem documentação. A coleta de preços por meio de notas fiscais eletrônicas para os índices de inflação é até possível de ser viabilizada. Mas a coleta de dados de pesquisas por empresa, que vão servir inclusive para o cálculo do PIB, em empresas que estão atuando de forma na informalidade, ou seja, estão constando na Receita Federal como paralisadas, como que a gente vai saber a contribuição dessas empresas para o valor econômico produzido no país, para o PIB? Com o sigilo estatístico que o IBGE possui, a gente convence essas pequenas e médias empresas a responderem à pesquisa, porque a gente não vai repassar esses dados de forma individualizada e identificada para nenhuma outra instituição, já que os nossos fins de coleta são para fins estatísticos e não para fins de fiscalização. E tem ainda, que eu nem vou falar aqui, a questão da harmonização, né, da coleta de dados do sistema de geociências, que eu não tenho experiência e por isso eu não vou trazer aqui. Vai ficar para um outro momento. Então, existem toda uma bagagem para definir as unidades de coleta e as variáveis para que elas sejam possíveis de serem captadas em campo. Precisa ser possível verificar em campo os limites dos conceitos e das definições que foram estabelecidas. É por isso que o corpo técnico do IBGE precisa ser respeitado e ouvido em todo esse processo. O Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, o SINGED, proposto pelo atual presidente, ele deve estar no arranjo institucional, constitucional que o IBGE faz parte, representando apenas a formalização da mudança de paradigma suscitada pela revolução digital nas atribuições que são constitucionais do IBGE. Para a construção do SINGED, não basta fazer um acordo de cooperação entre o IBGE e o CERP, porque o IBGE tem hardware, nuvem, software e programadores. Existe todo um know-how desenvolvido para realizar a coleta de dados em grandes extensões territoriais com diversidades de características geográficas, culturais, econômicas, religiosas, etc.
A inteligência humana, criativa, capaz de lidar com elementos surpresa, ainda será por muito tempo imprescindível para supervisionar os algoritmos e a inteligência artificial. E isso ainda é muito perceptível nas atividades que o IBGE realiza. Recursos financeiros são fundamentais para esse processo, para a aquisição de equipamentos, para que os programadores que passem no concurso do IBGE não tenham o IBGE como um concurso trampolim. Mas nem de longe, sem o conhecimento e a experiência acumulada do corpo técnico do IBGE, apenas a existência de recursos financeiros e tecnológicos poderá ser suficiente para construir um sistema de geoestatística nacional e dados. Todavia, o mais grave e que gera riscos irreversíveis é que o acordo de cooperação técnica entre o IBGE e o SERPRO vislumbra não apenas a modernização, mas também aponta para a mudança, a reconfiguração da natureza do sistema geoestatístico como uma atividade de Estado e passa a prever atividades de natureza comercial. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez para vocês compreenderem a profundidade daquilo que a gente precisa discutir, daquilo que a sociedade precisa discutir, se conscientizar e intervir para que a gente possa garantir que o IBGE continue cumprindo o papel de Estado dele. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem os vídeos para sensibilizar mais pessoas.